Contação de história, educação infantil. Um dos primeiros caminhos para transmitir conhecimento às crianças e estimular a imaginação delas é a contação de histórias. Essa é uma prática interessante de ser usada nas escolas, principalmente na educação infantil, já que incentiva a criatividade e possibilita diversas formas de expressão e de interação entre os pequenos. Em sala de aula, é possível mudar o espaço, contar histórias em círculos e criar um ambiente agradável para os alunos ficarem confortáveis e atentos ao que é dito. Contar histórias para as crianças também auxilia no desenvolvimento da escrita, da oralidade e da percepção de símbolos. Propagação de cultura. Contar histórias é uma prática antiga na sociedade. A oralidade é um mecanismo usado há muito tempo para propagar a cultura, expressando sentimentos, conhecimentos e experiências, o que mantém tradições e costumes. Um fator que interfere nisso é a maneira como são contadas, que muda o impacto nas pessoas que as escutam. Por isso, atente à entonação da voz e ao vocabulário usado para que as crianças não tenham dificuldade em compreender as histórias. Identificação com as situações. As crianças podem associar as histórias que leem ou escutam com situações que elas vivem, o que ajuda no desenvolvimento de formas de lidar com dificuldades, sentimentos e emoções. Além disso, é um estímulo à memória, já que relembram experiências que viveram ou se escutaram seus parentes contarem, por exemplo. Com essa prática, as crianças encontram, no momento da leitura, um caminho para criar relações entre memórias e afetos. Incentiva a leitura. Para todas as idades, a leitura enriquece o conhecimento, mas principalmente durante a educação infantil, uma fase de muitos aprendizados, desenvolvimento de habilidades, ampliações de vocabulário e estímulo da imaginação. Quando uma história é contada, a mente começa a imaginar o enredo dela, assim como acontece com a leitura. Então, desde cedo, é importante adotar essa prática para que as crianças aprendam a ter gosto pela leitura, que incentiva e desenvolve a curiosidade. Momento de expressão. Ao escutar as histórias, as crianças podem se expressar, mostrar os seus sentimentos e ter diferentes reações que podem representar a visão de mundo delas. Além disso, será um momento para compartilhar vivências e opiniões. Os contadores de história, geralmente os professores, podem incentivar a participação dos alunos com a prática da leitura interpretativa. Para dar mais liberdade à participação e facilitar a interpretação dos alunos, use recursos cenográficos com visual e som atrativos, por exemplo. Além disso, o tema da história pode dar espaço para debater outros assuntos da vida escolar, como bullying. A interação com assuntos que têm relação com a convivência humana também pode ser um momento de conscientização. Assimilar linguagens. Desde cedo, a contação de histórias permite o contato com vários tipos de linguagens, o que faz as crianças perceberem as várias formas de contar e de entender uma história. As experiências pessoais ajudam na percepção e na valorização das situações contadas, além de estimular a imaginação, já que elas também pensarão na aparência dos personagens e nos cenários. Com essa ação, a interpretação textual dos alunos também é desenvolvida. Inclusão ao contar histórias. É importante lembrar da diversidade entre as crianças. Por isso, busque a inclusão dos alunos
nas diferentes maneiras de perceber e contar as histórias. Os educadores podem contá-las e os alunos podem escutá-las de olhos fechados. Em seguida, peça para que eles retratem as sensações que tiveram. Você também pode fazer atividades que incluem outras línguas, como inglês, espanhol e libras, com a ajuda de um intérprete, por exemplo. As histórias infantis nos levam para um mundo imaginário, no qual as crianças sentem medo, se consolam, relacionam o real com o imaginário, despertam curiosidade, acreditam nas histórias porque a visão de mundo aí apresentada está de acordo com a sua. É de grande importância que o trabalho do hábito pela leitura seja incentivado também em casa. Desde o berço, a criança escuta a mãe cantando e balançando, ou contando histórias antigas. Com isso, a criança aprende a gostar do livro pelo afeto, sendo por meio deste que a criança aprende e desenvolve. Segundo Pinto, citado por Runifo e Gomes, 1999, a contação de histórias influi em todos os aspectos da educação da criança, na afetividade, desperta a sensibilidade e o amor à leitura. Na compreensão, desenvolve o automatismo da leitura rápida e a compreensão do texto. Na inteligência, desenvolve a aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual. A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de ouvir, contar e recontar. De acordo com Abramovich, 2009, página 14, escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é muito importante. Neste sentido, a literatura infantil é uma peça fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social da criança, sendo que cada criança é um ser particular, cada uma possui suas dificuldades e limitações, exercendo papel essencial na aprendizagem. É característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de forma breve e categórica. Isto permite à criança aprender o problema em sua forma mais essência, onde uma trama mais complexa confundiria o assunto para ela. O conto de fadas simplifica todas as situações. Suas figuras são esboçadas claramente e detalhes, a menos que muito importantes, são eliminados. Todos os personagens são muito típicos do que únicos. Assim, os contos de fadas proporcionam diversos sentimentos na criança, como fantasia, medo, alegria e tristeza, sendo de grande importância inserir na educação infantil, pois é onde se inicia o caminho para a leitura. Contudo, educar é uma tarefa que exige muita responsabilidade. Nesse sentido, é essencial para uma boa formação que a criança seja estimulada a ler. Por isso, é importante entender como se dá o processo de formação da leitura. Pais e docentes precisam saber como podem estimular este processo, que será significativo por toda a vida.
A influência dos pais na formação de leitores. Os pais são grandes incentivadores na formação dos hábitos na criança. Por isso, sua influência sobre este hábito é de grande importância, pois estarão presentes desde a infância até a velhice, além do contato com o livro e a rica aprendizagem, daí surge o gosto pela leitura. A contação de histórias contribui para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, despertando a criatividade, imaginação e curiosidade de forma mais prazerosa. Hora da história. Pimpão era um gato malhado, com os olhos amarelos, gordinho, que vivia lá na beira do rio Amazonas, na casa da dona Jussara. Tinha uma vida boa, brincava assustando as gatinhas, ganhava cafuné das crianças e ganhava pãozinho com os restos de peixe da família. Mas o que ele mais gostava de fazer de todas as coisas era se esticar na janela para ouvir o rádio. Estava por dentro de todas as notícias, piadas, enquanto se lambia. Ele ensaiava abanar o rabo ao som de uma música animada. Quando os outros gatos passaram pela janela, disseram logo: miau! Pimpão, o gato bobão, não caça e só quer pão. Pimpão ficou triste por ouvir aquilo. Miau! Preciso mudar e hoje vou aprender a caçar. Ele até pegou uns passarinhos, uns insetos, mas na hora de comer, não conseguia. Pimpão só queria o peixe quentinho da boa Jussara. E aí ficou triste, cabisbaixo, o dia todo num canto da sala, até sua dona o encontrar. Ela pegou o Pimpão, colocou em cima da sua barriga, começou a alisar ele, fazer carinho. Os dois ficavam lá, ouvindo o rádio. A dona Jussara interagia com o locutor do rádio. E o Pimpão até fechava os olhinhos e parecia que sorria de tão feliz de estar ouvindo o rádio. Fechava os olhos quando ouvia as músicas românticas. Seus bigodes viravam para cima, tamanho sorriso em seu rosto. Que alegria! Não existe coisa melhor nessa vida. E os gatos vizinhos a espiar o gato Pimpão ouvindo rádio. Miau! Esse Pimpão não é de nada! Ha,
Ele se acha bonito, ouvindo essa caixinha de barulho esquisito. Miau, ha. São coisas muito grandes pra esquecer. Pimpão ouviu as risadas e viu os gatos irem embora. Junto com eles estava Tica, gatinha de olhos amendoados, a dona do seu coração. Era nela que ele pensava quando ouvia Roberto Carlos. Ai, que vergonha! Nunca mais escuto rádio. Vou deixar de ser pamonha. Deu um pulo do colo da sua dona e correu para a floresta, a fim de caçar passarinho, besouro, qualquer coisa para sua amada. Ele avistou uma casinha na floresta aconchegante e decidiu escutar o rádio pela última vez. Quando ele ouviu que aconteceu um rompimento de barragem e ficou assustado, seus bigodes tremeram, seu corpo todo tremeu e ele saiu correndo. Preciso avisar todos os gatos, a minha querida dona Jussara e a minha amada Tica. E Pimpão correu como nunca. Ao chegar, encontrou dona Jussara, que sempre bem informada, já saía de casa com as crianças, o cachorro e as gatinhas. Pimpão, por onde você andou, meu filho? Vai haver uma enchente, precisamos sair do morro. Mas Pimpão pensou nos outros gatos e foi avisá-los, mas quase nenhum dos felinos acreditou nele. Apenas a Tica que disse: deixem de chateação, eu confio nesse gato Pimpão. Ouvi isso, os gatos mudaram de ideia e saíram correndo todos juntos pelo vilarejo. As pessoas vendo aquilo acharam estranho e decidiram correr junto atrás dos bichanos. Quando tem bicho fugindo, não vem coisa boa. E do que o gato mais tem medo? Água. E do alto do morro, o povo da vila pôde ver a força da água destruindo tudo. Pimpão olhou com tristeza para sua dona e para Tica. Não fique triste, Pimpão. O importante é que estamos vivos. Você é um gato muito especial. E sua dona falou: olha, Pimpão, no meio da correria, o que eu consegui salvar. Miau! Pimpão deu um grito de alegria ao ver o velho radinho de pilha. E foi assim que o gato folgado, Pimpão, passou a ser conhecido em toda a redondeza como o gato bem informado. Referências: www.dombosco.com.br/notícias A importância de contar histórias na educação infantil.html e no site antigo.portaleducação.com.br conteúdo/artigos educação/contação de histórias na educação infantil. Obrigada pela atenção de todos vocês.